Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa sala nesta manhã para o estudo da nossa lição. Hoje a nossa lição é a pergunta mais importante, né? É uma lição, assim, maravilhosamente importante para nós. Nós vamos neste momento orar a Deus, pedir a bênção de Deus para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, né? Nos iluminando a nossa mente e fazendo com que nós possamos aí ter um bom estudo com muita clareza. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós invocamos neste momento ao Deus Espírito Santo e suplicamos a Ele, Senhor, como nosso professor, para que esteja conosco na meditação do estudo que vamos ter agora pela Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Nós oramos pedindo, Pai, uma bênção especial por todos os leitores que estejam estudando a Tua Palavra, que realmente, Senhor Deus, tenhamos uma compreensão aprofundada da Tua verdade, das Escrituras Sagradas, para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, nós o pedimos e agradecemos. Amém. É possível que nós, ao longo da nossa vida, venhamos a fazer várias perguntas, perguntas, quem sabe, sinceras, quem sabe perguntas que realmente seja do íntimo do coração, com o desejo de ter aí um aprendizado, uma compreensão daquilo que a gente muitas vezes tem dúvida, E muitas delas, queridos, muitas das nossas perguntas, muitas vezes não têm respostas. Às vezes fazemos algumas perguntas para nós mesmos ou para alguém e às vezes nós não tivemos aí a resposta tão desejada que a gente gostaria de ter, Mas as maiores perguntas que são feitas no mundo é de onde viemos. Se nós estamos aqui, então viemos de algum lugar. De onde é que nós viemos? E por que estamos aqui? E qual será o fim de tudo? Para onde vamos no final? São interrogações que muitas vezes não têm resposta, ou as pessoas não acham resposta para isso. Há muitas filosofias ou mesmo teologias que são ensinadas de variadas formas, com relação a tentativas de responder a estas tão desejosas perguntas de ser respondidas de forma óbvia e real. Mas, queridos, aonde nós podemos encontrar resposta? Jesus, nessa pergunta que foi feita por um doutor da lei, um homem intérprete, muito inteligente, fez uma pergunta para Jesus, e Jesus, ele mostrou realmente aonde que nós podemos, qual a fonte que nós podemos encontrar resposta para todas as nossas indagações, interrogações e perguntas. Claro que a pergunta desse moço não foi uma pergunta assim, genuína, não foi uma pergunta muito séria, que procedia do desejo do seu coração de ter uma resposta objetiva conforme deveria ele o desejar. Porque a sua própria pergunta não era uma pergunta genuína. Mas Jesus mostrou para ele a fonte de onde nós deveríamos ter todas as respostas para as nossas interrogações. Ok? Bem, no capítulo 10, verso 25, que é a base do nosso estudo de hoje, a pergunta que ele fez foi a seguinte: Mestre,
que farei para herdar a vida eterna? E como eu disse para vocês, muitas das nossas perguntas é de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e qual é o nosso fim. É vida eterna ou morte eterna? Vamos terminar a nossa vida finalizando na morte eterna ou na vida eterna? Então ele fez essa pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ok? Muito bem. Foi assim que Jesus olhou para o intérprete da lei, mesmo sabendo que suas intenções não eram genuínas. Tá claro que a pergunta que ele fez para Jesus foi para uma forma de pegadinha para tentar ver se ele conseguia em alguma falha de Jesus pegar ali nessa pergunta, e Jesus dar alguma resposta, né? A fim de que ele o pudesse acusá-lo como transgressor da lei. Essa era a intenção dele, não era uma pergunta genuína, não era uma pergunta desejosa de ter uma resposta realmente positiva de aprendizado para a vida eterna, mas a pergunta dele era uma pergunta capciosa, uma pergunta maldosa, uma pergunta com finalidades maléficas, ok? Mas aqui, queridos, nós encontramos também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 30 ao verso 32, onde a Bíblia mostra para nós com relação a como encontrar respostas positivas na palavra de Deus. Então aqui Paulo também, em um dado momento, ele estava sendo questionado com relação aos que morrem, aqueles que estavam descendo ao sepulcro, qual era a finalidade, porque havia uma filosofia religiosa premulando naqueles dias em que não haveria ressurreição. Então, se não haveria ressurreição, então a vida terminava exatamente na morte. Então, não valia muito a pena, uns poucos dias de viver servindo a Deus. Se terminaria na morte, dali para frente não teria mais nenhuma vantagem. Então o que valia a pena realmente era usufruir da vida, por mais que ela lhe oferecesse alguma coisa aparentemente boa, tá? Porque tudo terminaria ali na morte. Então foi aí que Paulo, inspirado, claro, pelo Espírito de Deus, ele disse: irmãos, não ignoreis quanto aos que morrem, quanto àqueles que morrem. Porque se nós não cremos na ressurreição, então logo é vã a nossa fé. Para que ter fé? Para que Deus? Para que, crer em Deus, se o fim de tudo termina ali na morte? Tá? Então, Paulo diz assim, olha, então o que vale a pena realmente é comer e beber, porque amanhã morreremos. Tá? Essa era a filosofia da crença daqueles dias de religião pagã que realmente estavam ali disseminando, tá? Principalmente entre os cristãos. E foi aí que Paulo, queridos, ele diz assim, irmãos, não devemos viver ignorantes quanto aos que morrem, porque aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão, e ressuscitarão primeiro. Então aqui, Paulo já dá para nós uma certeza, à luz da Bíblia Sagrada, que a morte não é o fim de tudo, não termina tudo ali. Paulo aqui fala que a morte é um sono, então aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Então aqui nós já temos uma luz da palavra de Deus mostrando para nós, queridos, que não vale a pena viver uma vida dissolutamente no pecado, porque não termina simplesmente na morte, mas nós ainda temos uma participação após a morte.
que é a ressurreição. E aí sim, a ressurreição destina vida eterna ou morte eterna. Tá? Porque todos os que morrem, que descem ao sepulcro, vão ressuscitar. Tanto os bons, né, como os ruins. Tá? Então, após a ressurreição é que tem um destino definitivo agora. Todos que ressuscitam, uns vai para a vida eterna e outros vai para a condenação e aí sim a morte eterna. Tá? Mas essa morte natural que todos aqui, né, passam por ela, não é o fim. Então é isso aqui que a palavra de Deus está nos explicando. Tá? Muito bem. A resposta de Jesus, qual foi a resposta que Jesus deu a esse indagador, a esse perguntador a respeito, né, de quando ele faz a pergunta para Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Bom, queridos, aqui eu quero entrar num ponto importante, né, e com isso finalizar ou fechar a nossa lição de hoje. Tá? Hoje, há muitos ensinamentos, muitas filosofias também dizendo que nós temos que fazer para herdar a vida eterna, ou seja, para merecer a vida eterna. Tá? São apresentações de obras que devem ser feitas, né? Há também religiões que apresentam, né, uma forma sacrificial, onde você tem que fazer muitas coisas, muitos sacrifícios, tá? Para que essa peregrinação garante para você a sua dignidade como herdador de coisas boas, das coisas boas, ou seja, da salvação ou da vida eterna. Tá? Infelizmente, esses ensinamentos, né, essas tradições, muitas vezes têm aí invadido várias religiões, até mesmo dentro do cristianismo. Tá? Então veja que a pergunta do rapaz foi: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É como se nós precisássemos ou tivéssemos que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Tá? Aqui eu quero entrar num ponto bastante importante, queridos, que para nós sermos salvos em Cristo Jesus, não depende de nós. A nossa salvação não depende de mim, daquilo que eu faço para que eu possa merecer ser salvo. Não tinha o que fazer para pagar o preço da minha e da sua redenção, não temos o que nós fazermos. Tá? Então, quem fez isso por nós foi Jesus. Quer dizer, o preço ele pagou por nós, a nossa redenção ele pagou na cruz. Entendeu? Então, logo essa pergunta, o que eu devo fazer? Não devo fazer nada. A única coisa que eu devo fazer é aceitar o que já foi feito, o preço que já foi pago. Tá? Então Jesus ele veio e na cruz ele entregou a sua vida, morreu por mim, morreu por nós, por você, e ele pagou o preço da nossa redenção. O que eu posso fazer é aceitar. Então quando eu aceito essa dádiva oferecida por Cristo, que é a redenção por meio do seu sacrifício, então logo eu estou livre da condenação dos meus pecados, da minha lista pecaminosa passada. Tá? Então Jesus me salvou, ele me libertou, porque eu o aceitei o que ele fez, o preço oferecido por ele. Tá? Então as minhas obras, os meus sacrifícios, para tentar adquirir alguma vantagem ou algum mérito diante de Deus, logo isso não tem validade nenhuma. Tá? Guardar os mandamentos, a lei de Deus, para tentar ser salvo por esta forma também não vale nada. Tá? Então eu não devo guardar a lei? Claro que sim.
Esse é um outro fato, é um outro ponto, né, dentro da salvação. Não para ser salvo, porque é salvo. Tá? Então, Jesus me salvou, então, como salvo em Cristo Jesus, eu guardo a sua palavra, porque eu amo a Cristo Jesus. E nada disso para me salvar. Ok? Então, essa pergunta feita por esse rapaz, o que devo fazer para herdar a vida eterna, né? No caso, para ser salvo, não posso fazer nada. Depois que eu estou salvo em Cristo Jesus, aí sim eu guardo os mandamentos, guardo a sua palavra, os seus ensinamentos, ando de forma iluminada pela palavra de Deus, tá? Desta forma, porque já estamos salvos na graça de Cristo Jesus. E um salvo precisa viver na plenitude da salvação que ele recebeu. Tá? Precisa viver sendo sempre salvo. Tá? Então aí sim eu guardo os mandamentos de Deus, a sua lei, né? Os seus ensinamentos, como uma demonstração de gratidão e amor, tá? Por tudo aquilo que Cristo já fez por mim. Ok? Então aqui nós fechamos aí esta nossa lição, queridos, com esta pergunta mais importante. Né? Essa pergunta mais importante. Então, queridos, a nossa vida não realmente termina, né, enquanto nós morremos, tá? Teremos ainda a ressurreição, que a ressurreição ela vai dar para nós a nossa sentença final, na ressurreição. Ou vamos para a vida eterna, ou para a condenação eterna, em conformidade, enquanto eu estou aqui com vida, a minha decisão que eu tomei. Tá? Minha decisão é que vai destinar o meu futuro para sempre. Que realmente nós possamos aí tomar a nossa decisão cada dia de estarmos com Cristo Jesus para a vida eterna. Tá? Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um dia muito abençoado, tá? E que realmente nós possamos entender a luz da palavra de Deus e seguir como Jesus nos ensinou que devemos examinar as Escrituras. Até logo, até amanhã, se Deus quiser, com o nosso próximo vídeo.